falar aqui com o Amém. meu pastor, Sim. né, que eu digo que ele é meu pastor também. Pastor Alexandre, é uma bênção, Messia. Deus levantou esse homem em uma guerra muito grande que eu passei aqui espiritualmente, dentro dessa casa. E o Senhor dizia assim: ligue para ele, né? E o Senhor usou esse homem tremendamente. Eu vi o espírito da morte dentro do meu quarto, né? E eu aprendi o que é ser grata, né? Muito tempo lá atrás. Mas me deu vontade de chamar ele hoje, porque depois eu quero ouvir meu pastor dizer que Jesus é bom. Ah! E fazer a gente se reunir para adorar ele, em espírito e em verdade. Pastor Alexandre, dê lugar, estava com muita saudade do Senhor, mas ele prepara, né? Sua esposa, eu sei que está por aí, bênção também, né? Conheci pessoalmente lá em São Paulo. Foi São Paulo, foi pastor? Foi, não foi? Foi em São Paulo, né? Uma bênção também, um grande homem de Deus, de guerras aí, né? Com as suas sabedorias que o Senhor tem dado, né? Mas tem também chegado para somar, né? E eu glorifico muito a Deus por isso. Fique à vontade, né? Deixa aí uma reflexão para a gente ir do céu e daqui a pouco a gente finaliza. Amém? Fique à vontade. Glória a Deus. Boa madrugada para vocês. Quanto tempo, né, Flávia? Amém. Sim, O tempo passa, mas o propósito não muda. sim. E eu estava aqui ouvindo essa canção, por sinal, é uma canção que faz a gente parar para pensar, né? É. Eu não sei o que ele viu em mim. Eu, sabe, Flávia e demais irmãs que estão aqui dividindo a telinha, são mais de 50 anos caminhando com Deus. 35 de ministério. E eu ainda não sei te responder essa pergunta. Eu não sei o que ele viu. Quando eu olho para mim, eu digo, Deus, o que foi que o Senhor viu em mim? E o fato é que não é sobre o que se pode ver, mas é sobre quem somos. Não é sobre aquilo que aparece, mas é sobre aquilo que se é. Não é sobre predicados, qualidades, virtudes, dons, talentos, habilidades. É sobre identidade. E eu estava refletindo aqui, enquanto a nossa irmã cantava, sobre a história de dois irmãos. Você conhece essa história? E se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4. São dois irmãos chamados Abel e Caim. A Bíblia diz que Abel trouxe uma oferta ao Senhor e que Caim também trouxe uma oferta ao Senhor. Se você observar Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3, a Bíblia diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Veja, vê se você consegue pensar junto comigo. Abel e Caim. Dois irmãos. Duas ofertas.
E é interessante, cada um deles trouxe daquilo que era próprio da sua vida. Caim era agricultor, então ele trouxe do fruto da terra. Abel era pastor, então ele trouxe do seu rebanho. Ambos trouxeram ofertas. Mas Deus não recebeu a oferta de Caim. E recebeu a oferta de Abel. Olha só que interessante. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Ou seja, Caim ficou avexado. Caim ficou acabrunhado. Ficou mal-humorado. Ficou brabo. Deus não recebeu a minha oferta, mas recebeu a oferta do meu irmão. Você já se perguntou por quê? Ora, os dois trouxeram e não trouxeram algo que não fosse lícito, porque trouxeram do seu trabalho, cada qual dentro da sua atividade. Mas esse texto não é sobre a oferta, é sobre a pessoa. Olha comigo o detalhe. Aliás, deixa eu te ensinar uma coisa. Sempre que você quiser saber algo da Bíblia, pergunte para a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Não vá buscar explicação em outro canto, porque você vai arrumar confusão. A Bíblia explica a Bíblia. Não vá buscar explicação em outro canto, porque você vai arrumar confusão. O texto diz, aliás, eu gosto muito disso. Às vezes as pessoas falam, eis que assim te diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. Mas eu fico muito mais impactado com a seguinte frase, eis que assim está escrito. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Preste atenção no que está escrito. Diz o texto, finalzinho do versículo 4. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Opa! Não é sobre a oferta, é sobre a pessoa. Deus se agradou de Abel e, consequentemente, da sua oferta. Ao passo, aí, início do versículo 5, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Não é sobre a oferta, é sobre a pessoa. Deus se agradou de Abel, então recebeu a sua oferta. Deus não se agradou de Caim, então não recebeu a sua oferta. E a pergunta que fica para mim e para você, Deus tem se agradado de nós? Porque se ele se agradar de mim, ele recebe a minha oferta. Se ele não se agradar de mim, ele não recebe a oferta. E veja que havia motivo para Deus não se agradar de Caim. Quando ele tem a sua oferta rejeitada, ele mata o irmão. Perceba que Deus já estava vendo o coração. Perceba que Deus já estava sondando o íntimo de Caim e não se agradou dele.
Deus tem sondado. Presta atenção no que eu vou lhe ensinar. Deus é aquele que sonda e conhece o nosso interior. Olha só o que é que o salmista escreve no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu interior. Prova-me nos meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Escreve no Salmo 100. André, eu acho que Você tá dando percebe ecozinho aí. Teu microfone tá dando eco. que Deus conhece lá dentro? Você percebe que Deus não fica de olho só no exterior? Aliás, foi isso que ele falou para Samuel. Quando Samuel entrou na casa de Jessé para ungir o novo rei, ele falou: ah, é esse aqui, o filho mais velho, o mais bonito, o mais forte, que já é soldado, que tem porte, que tem presença de boa aparência. Deus falou: Samuel, nananina, não. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. E aí Deus rejeitou um por um dos filhos de Jessé, porque estava olhando o coração. Aí o que acontece? Samuel fala para Jessé: não tem mais filhos? Ah, tem o mais novo que está lá no campo, cuidando das ovelhas. O que ele estava fazendo? Cuidando das ovelhas. Ah, Deus nunca se esquece de quem está cuidando das ovelhas. É que Jesus falou para Simão Pedro: tu me amas mais do que a esse? Então apacenta as minhas ovelhas. Deus não se esquece de quem cuida das ovelhas. Mande chamar o menino, porque ninguém vai se sentar para comer enquanto ele não chegar. Naquele dia, todo mundo comeu a comida requentada, porque precisou esperar Davi chegar. E quando Davi chegou, Deus fala para Samuel: pode ungir esse daí. Mas é o menorzinho? Pode ungir esse daí. Mas é o mais fraquinho? Pode ungir esse daí. Mas olha só, Deus, ele sonda e conhece o interior. A palavra nem chegou à minha boca, e o Senhor já sabe. Salmo 139. O Senhor já sabe. Então, sendo assim, não é sobre a oferta, é sobre a minha vida. Porque o Senhor conhece, o Senhor sabe. Quantas pessoas têm sido rejeitadas por Deus? Deus rejeitou Saul. Deus rejeitou e disse: Samuel, para de falar, para de insistir, para de clamar. Eu já o rejeitei. Eu já o rejeitei e já me provi de outro rei. Porque eu conheço o coração. Qual foi o lance? Saul, ele mesmo ofereceu. Primeiro, ele não mata o rei, Agag. Tinha que ter matado o rei e todo mundo. Ele separa uma parte dos rebanhos, não mata o rei, reserva umas coisinhas, porque ele queria, dizia, oferecer ao Senhor. E Samuel fala: você acha que Deus se agrada mais de sacrifício do que de obediência? Depois ele não espera Samuel chegar, ele faz ele mesmo o sacrifício. Espera aí, Deus, ó. Eu conheço o coração. E Saul, eu já rejeitei. Caim, eu já rejeitei.
mas não rejeitou Davi. Mesmo quando Davi pecou, o Salmo 51 fala sobre isso. Senhor, aqui está o ponto. Por que não rejeitou Davi? Porque Davi vira para Deus e fala, Senhor, o Senhor pode tirar tudo, mas não tira de mim a tua presença. Eu preciso da tua presença. Eu não abro mão da tua presença. E quem não abre mão da presença, Deus não rejeita. Abel estava na presença. Caim, não. Como é que dá para entender isso? Porque Caim, quando tem a sua oferta rejeitada, ele mata Abel. Isso não é próprio de quem está na presença. Saul, quando é rejeitado, ele persegue para matar Davi. Isso é próprio de quem não está na presença. Entenda que não é sobre oferta. Tem gente achando que vai comprar com a oferta. Não é assim que funciona. Porque a questão é a presença. Você sabia que antes de Davi tirar a arca para levar para a cidade, a arca ficou 30 anos jogada? Depois que ela veio lá dos filisteus, porque os filisteus invadiram, dominaram, levaram a arca embora. Aí a arca volta. Saul não está nem aí para a arca vai ficar jogada, esquecida, abandonada. Mais de 30 anos e não aconteceu nada. Aí tentaram trazer a arca, só que tentaram trazer a arca do jeito errado, não foi no ombro dos levitas, foi no carro de boi, não deu certo, a arca pendeu, ia caindo, tentou segurar a arca, botou a mão e morreu. Aí Davi manda guardar a arca ali perto. A casa de quem está aí perto? Ah, a casa de Obed-Edom. Deixa aí. A gente vê o que vai fazer agora. Meu amigo Uzá morreu agora. Precisa ver o que nós vamos fazer para trazer a arca agora. 3 meses. 3 meses. Que a arca fica na casa de Obed-Edom. Muda a história de Obed-Edom. Quando estava lá, 30 anos jogada a arca foi embora e quem estava segurando a arca lá, guardando, não se preocupou. Deixa embora. Obed-Edom, ele pede autorização para Davi, depois que passa os 3 meses, eu quero acompanhar a arca. Deixa eu ir junto com a presença. A questão é a presença, não é a oferta. Vou repetir. A questão é a presença, não é a oferta. Você hoje, no romper de um novo ano, nós estamos a menos de 24 horas de um novo ano, 2026, que já bate a nossa porta. Você está preocupado com a presença ou com a oferta? Vou perguntar mais uma vez. Você está preocupado com a presença ou com a oferta? Sabia que Deus não está muito preocupado com a nossa oferta? Porque Ele está interessado na nossa vida. A Bíblia é quem diz que um coração, presta atenção nisso, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Mas o que é um coração quebrantado e contrito? É um coração de quem está na presença. Sabe, meus irmãos, muitos hoje na igreja saíram da presença. Estão na igreja, mas não estão na presença. Igreja, que eu quero dizer, é a instituição. Entendam-me. Estão participando dos cultos, dos eventos, dos congressos, das conferências, dos encontros, das vigílias. Mas não estão mais na presença. E aí, o que acontece com a sua oferta? Deus rejeita. Porque Deus não está ali para aceitar qualquer oferta, não. Isso é tão sério que a Bíblia diz assim, quando você trouxer a sua oferta, se você tiver alguma coisa pendente com o seu irmão,
deixa a oferta no altar e vai se reconciliar com seu irmão para que a sua oferta seja aceita. Ei, peraí, quer dizer que a minha oferta pode ser recusada? Pode. E pode ser R$ 1 milhão. Não interessa o valor. Interessa a vida do ofertante. Às vezes a pessoa só tem R$ 2. E Deus aceita. Não é sobre o valor. É sobre a vida. Não é sobre a oferta, mas sobre a vida do ofertante. Se você não sabia, Deus rejeita Caim antes de rejeitar a sua oferta. Porque Deus não se agradou de Caim. E eu fico com essa pergunta, meus irmãos, que me consome. Porque eu não sei o que ele viu em mim. Mas eu tenho que responder uma outra pergunta. Se a minha vida tem agradado a Deus. No Salmo 37, versículo 4, a Bíblia diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quer dizer que para Ele satisfazer o desejo do meu coração, primeiro eu tenho que agradá-lo. E não é barganha, é entrega. Porque no versículo seguinte ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais Ele fará. Entenda, eu falei do Salmo 139, falando agora do Salmo 37, falei do Salmo 51, coincidentemente todos os salmos de Davi. Interessante. Interessante. Como Davi entendia de presença. Será que você hoje entende de presença? Porque quem entende de presença pode entregar a oferta. Quem entende de presença pode entregar a oferta. E é interessante falar sobre isso, porque hoje em dia é uma verdadeira campanha de arrecadação de ofertas. Será que Deus recebe todas elas? Será que Deus está ali satisfeito com todo mundo? Eu fico com aquela ocasião em que Jesus ficou do lado do gasofilácio. Lembra? Um monte de gente colocando um monte de dinheiro. E Jesus, coitado, tão pobre, só tem dinheiro. Coitado, tão pobre, só tem dinheiro. Coitado, tão pobre, só tem dinheiro. Aí vai uma viúva. Duas moedinhas. Duas moedinhas das mais pobrinha. Bota lá as duas moedinhas. Aí Jesus vira para os discípulos, a oferta dela é a melhor. Os discípulos, dela? Essas duas moedinhas de nada? Porque não é sobre a oferta, é sobre a vida do ofertante. Ela entregou ao Senhor tudo do seu sustento. Há uma crítica teológica aqui, só um parênteses, que há quem diga que havia ali uma exploração, porque ela trouxe tudo e era uma exploração por ela ser viúva, etc. e tal. Mas eu fico com as palavras de Jesus, que aquela foi a melhor, a maior oferta. Porque os outros traziam do que sobrava. Mas e aí? Deixa eu finalizar com um raciocínio. Qual é a verdadeira oferta? A gente vai apontar para Abraão. Lembra que Deus fala assim: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Abraão era sempre muito rápido em responder, sempre pronto. Pega o teu filho. Já começou complicada essa história. O teu único filho a quem tu amas. E oferece-o a mim em sacrifício. Abraão prepara a viagem. Além de tudo, tinha uma viagem. E por que tinha viagem? Para ver se ele não ia desistir.
3 dias, gente, é muito tempo para desistir. Que de onde eles estavam até o local da oferta, a oferta de verdade, gente, não é de qualquer jeito. Eram 3 dias de caminhada. Então Abraão pegou os servos, pegou o animal para carregar a carga, pegou o filho e lá se foi. Pé na estrada. 3 dias de viagem. Até o monte onde a oferta deveria ser entregue. Aí, chegaram. Aí Abraão fala assim para os servos, fiquem aqui, e aqui eu já começo a ver milagre. Você sabia que quando Deus recebe a oferta tem milagre? Fiquem aqui, porque eu e o menino, após havermos adorado, voltaremos. Plural, voltaremos. Mas não é para ofertar e matar o menino lá em cima no monte? Olha a fé em ação. Percebe o que é que faz Deus aceitar uma oferta? É a Jesusinho. vida do ofertante. Olha a vida de Abraão aqui, que depois foi chamado de amigo de Deus. Eu vou voltar com meu filho após ofertar. E eles começam a subir. Aí sempre tem a prova final, né? O menino. Ele olha, pai, madeira, fogo, cutelo. Cadê o cordeiro? Pai, tá faltando nada para essa oferta? Ó, de novo, pai. Peraí, pai, presta atenção. Madeira, fogo, cutelo. Tá faltando nada para essa oferta, não, pai? A resposta de Abraão ecoa pelos séculos. Deus, para si, proverá o cordeiro para o Aleluia. sacrifício. Você entende o que é oferta? Terminaram de subir. Abraão começou a preparar o altar. Presta atenção. Não vou demorar, não. Fica tranquilo. Porque oferta fala de altar. Não me venha entregar oferta ao Senhor se a sua vida for um altar rachado. Aliás, só um adendo. Na oferta que Elias preparou, que caiu fogo do céu, a primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar. 12 pedras, cada pedra simbolizando uma das tribos dos filhos de Israel, para então colocar a oferta, para então vir o fogo. Tem que ter altar restaurado. Mas Abraão começa a construir o altar. E o menino olhando. Agora tem altar. Coloca a lenha no altar. Agora tem lenha. Aí o pai pega o filho. E aqui, muitas pessoas não atentam para a fé de Isaac. Amém pela fé de Abraão. Paz do Senhor, Josiane. Amém pela fé de Abraão. Mas e a fé de Isaac? Que se deixou amarrar. Deixa eu te fazer só uma observação. Abraão tinha 100 e tantos anos a essa altura. Tá? Porque quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100. Então já era 100 e tantos. Estima-se que o menino tivesse uns 12 anos, coisa e tal. Outros falam que ele tinha até mais. Então, 100 e tantos anos o velho já tinha. E o moleque, ligeiro, se ele corre, o pai pega. Se ele foge, o velho alcança. Ele se Obediência. deixou amarrar.
Você entende o tipo de Jesus aqui, que também se deixou crucificar? Isaac creu sobre a fé do seu pai. Isaac creu e se deixou amarrar. Agora nós temos o altar, a lenha e a oferta. Última etapa. Abraão pega o cutelo. Quando ele vai desferir o golpe para imolar, para sangrar, para rasgar o pescoço do moleque, a voz de Deus brada dos céus e diz: não faça nenhum mal ao menino. Agora essa frase me estremece. Porque agora sei que temes a Deus. Deus vai te provar até o último instante. Para no final dizer que agora ele sabe que você teme a Deus. Não faça nenhum mal ao menino. Agora eu sei que você teme a Deus. Quando Abraão olha, ele vê um cordeirinho enroscado lá no arbusto e se cumpre o que ele disse para os servos. Ele oferece aquele cordeirinho e desce com o seu filho após haver adorado. Você entende o que é oferta? Não é sobre o que se coloca, é sobre a vida do ofertante. E Deus não aceita qualquer coisa. Mas não é sobre o valor. Não é sobre a soma. Não é sobre os números. É sobre a essência. Pega o teu filho, o teu único filho a quem tu amas. Queridos, nós poderíamos passar a noite falando sobre oferta. Porque aqui nós temos duas situações. A oferta e a vida do ofertante. Deus recebe a oferta de Abraão. E por causa disso, ele promete: assim como tu não negaste o teu filho, eu também não negarei o meu. É por isso que nós somos, pela fé, filhos de Abraão. Por causa dessa oferta. Você tem ideia do que uma oferta pode fazer? Agora, a grande pergunta é: vem cá. Final de ano é muito comum as pessoas fazerem planos, promessas e pedidos. Mas eu quero te dizer, em nome do Senhor dos Exércitos, perante a face de quem eu estou, você está disposto a romper o ano fazendo oferta? Não promessa de virada de ano novo. Não pedido que eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não promessa porque eu vou fazer isso, mais aquilo outro. Porque a maioria não faz, não cumpre e não acontece. Senhor, eu quero entrar em 2026 te entregando a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu casamento, os meus filhos, o meu emprego. Tudo é teu, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque tudo provém de Deus. Tudo foi criado por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Será que você está pronto a entrar em 2026 daqui a algumas horas e dizer: Senhor, meu Deus, eu entrego a minha vida. Senhor, meu Deus, eu entrego a minha casa. Senhor, meu Deus, eu entrego a minha família. Senhor,
meu Deus, eu entrego os meus bens. Experimente. E você viverá milagres. A Bíblia diz, fazei prova de mim, diz o Senhor. Mas tudo começa com a oferta. A oferta que tem a ver com a vida do ofertante. Eu sei que você, assim como eu, precisa de um monte de coisa. Mas não é sobre o que eu preciso. É sobre quem eu carrego. Não é sobre aquilo que... Por quê? A Bíblia diz: buscai primeiro o reino e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Será que Deus tem se agradado de você e de mim? Para que Ele receba a nossa oferta. Que Deus abençoe. Que você possa romper este ano de posse de uma palavra. Glória. Que palavra? A palavra é: Senhor, eu entrego a minha oferta. Eu entrego a minha vida. E isso não é sobre apelo, é sobre oferta. Eu entrego a minha casa. É. Eu entrego a minha saúde. Eu Aleluia. entrego os meus bens. Tudo é teu. Tudo é para o louvor da tua glória. Abraão entregou tudo. Você está disposto? É. Lembre-se da oferta, que não é aceita por causa do ofertante que é rejeitado. É. Por outro lado, a oferta que é aceita por causa do ofertante que é recebido e acolhido. Que Deus abençoe e que esta Amém. palavra possa verdadeiramente fazer vida no seu Glória a coração, Deus. em nome de Jesus. Amém.